Hoje é 1º de maio. Muitos estão como? Enquanto isso, muitos ainda continuam na correria, mesmo sendo feriado. Bom dia para nós, bom dia para nós. Você aí que mora com a mãe, com o pai, você que não se preocupa com as suas contas, porque tem alguém para pagar. Você que não se preocupa com o alimento, porque tem alguém que irá colocar na mesa. A gente tá aqui na correria já, ó. Mas confesso para vocês, queria estar como?